Nós sabemos que cada espécie possui um conjunto de cromossomos, né, que por sua vez apresenta uma informação genética diferente. Esse conjunto, que nós chamamos de cariótipo, né, ele é passível de apresentar mutações que são alterações anormais no DNA de um gene. Há vários tipos de mutação, né, que vão afetar aqueles blocos de construção do DNA, que são denominadas de bases. Tá? Cada trinca de bases vai me fornecer um determinado aminoácido, que foi, por sua vez, pré-estabelecido pela molécula de DNA, antes do processo de transcrição para uma molécula de RNA. A sequência dessas bases, então, ela vai determinar tanto o gene quanto a função desse gene. Lembrando que o Projeto Genoma, embora ele tenha permitido o mapeamento de todos os genes da espécie humana, né, nós sabemos que pelo menos 50% desses genes ainda não têm função conhecida. Tá? Então, as mutações que podem ocorrer, elas envolvem mudanças no arranjo dessas bases, tá? Que são importantes para a composição daquele determinado gene, né? Então, até mesmo uma única mudança de base, né, em um gene, entre as milhares de bases, né, que compõem esse gene, podem ter um grande efeito. Então, se você pode ter a inserção de uma base, né, você pode ter a deleção de uma determinada base. No final, a leitura dessas trincas para formação de um determinado aminoácido, né, pode resultar num grande efeito, seja ele benéfico ou maléfico, ou então, se tratando de uma mutação silenciosa, por exemplo, você não vai ter nenhum efeito, né? Não há vantagem nem desvantagem nessa ocorrência, tá? Então, a mutação gênica, que é um dos grandes tipos de, né, dentro daquela classificação de mutações, tá? A mutação gênica, ela pode afetar a célula de várias maneiras, né? Então, algumas, né, dessas influências correspondem à interrupção da produção de proteínas, né? Em outros casos, eu posso ter alteração na proteína por conta da leitura do código genético, né? Por conta da leitura daquela sequência de bases. Nós sabemos que existem várias combinações de bases diferentes e algumas delas podem me dar um mesmo aminoácido, né? Então, para um mesmo aminoácido, eu posso ter trincas de bases diferentes. Só que eu posso ter um determinado aminoácido previsto lá na molécula do DNA e lá no final, já lá na tradução, eu acabar tendo um aminoácido diferente. Então, na hora de formar a molécula de proteína, né, aquela proteína, ela com certeza deve ter alguma função alterada, tá, no metabolismo da célula. Então, eu posso também observar, né, que algumas células podem acabar produzindo mais proteínas do que o normal, né? Então, elas vão ficar com aquele estado sempre ligado, né? E aí, por conta dessa mutação, né, esse processo não vai funcionar do jeito que ele deveria. Tá? Então, essa condição de ficar sempre ativo, sempre ligado, né, é uma característica de que ocorreu uma mutação. Tá? Então, como exemplo, a mutação no gene que causa a mutação no gene para hemoglobina, né? A alteração, a mutação específica desse gene, né, ela causa anemia falciforme.
né? O que é a anemia falciforme? É uma alteração na hemácia, né? Nas nossas células vermelhas, né? A hemácia, ela possui uma conformação, uma configuração estrutural característica, né? Porque ela não apresenta o núcleo. Então, aquele espaço é justamente para a célula poder fazer o transporte de gás carbônico e oxigênio pelo organismo, né? Então, a mutação nesse determinado gene para a hemoglobina, né, ela traz um impedimento estrutural para a hemácia, de forma que ela não consegue carregar, né, essa molécula de gás carbônico ou então a molécula de oxigênio. E aí, dessa forma, as células das pessoas que portam, que são, na verdade, afetadas, né, por serem portadoras e expressarem essa condição, as células, elas têm formato de foice, por isso que a doença se chama anemia falciforme. A pessoa apresenta uma deficiência de ferro por conta da dificuldade estrutural da célula vermelha, né, da hemácia, que ela tem de transportar os gases importantes para o organismo, tá? A gente também tem a questão das células cancerígenas, né? Como é que essas células vão se tornar cancerosas, tá? Grande parte dos casos, ela vai ocorrer devido à mutação em seus genes, né? Várias delas, elas acabam sendo, essa mutação, né, acaba ocorrendo necessariamente antes que uma célula se torne cancerosa, tá? As mutações, elas podem ser, né, elas podem afetar diferentes genes, né? Justamente os genes que controlam o crescimento e a divisão celular. Por isso que quando a gente observa, né, a condição cancerígena, né, o que acontece? As células se dividem de forma desordenada. A gente tem, normalmente, um processo de controle tanto da divisão celular quanto do crescimento celular, tá? E as células mutadas, as células cancerosas, elas infelizmente perdem esse freio, tá? Então, é como se a gente tivesse aí um carro, né, que funciona e ele tem um freio quando ele chega numa determinada velocidade. Da mesma forma, as células, né, a partir do momento que existe essa mutação, a célula vai perder essa capacidade de ter esse freio, né, e aí se divide de forma descontrolada, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem, nesse exemplo do câncer, né, 2 genes principais atuando, que são o oncogene, né, e o gene supressor de tumor. O oncogene, ele na verdade, dentro de uma célula normal, a gente tem o proto-oncogene, tá? Esse proto-oncogene, ele é inativo em células normais. Quando ocorre alguma mutação, né, quando ele é ativado, ele vai se tornar o que a gente chama de oncogene. Então, o oncogene, quando ele é ativado, ele ajuda a célula a crescer. Então, ela vai realizar a divisão celular, tá? Quando é necessária a parada nesse processo de crescimento, o gene supressor de tumor, ele deve agir como aquele freio do carro, né, cessando esse crescimento. No caso do câncer, o gene supressor de tumor, ele não consegue frear esse processo, tá? No geral, a gente pode ter, nessa questão do câncer, né, ela pode ser herdada quando essa mutação acontece lá nas células germinativas, né? Então, você tem a herança paterna ou materna desse material genético já alterado, e aí quando você tem a formação do zigoto, essa mutação já faz parte do zigoto também. Ou então, a gente pode ter a mutação adquirida,
tá? Ela está muito relacionada à alteração das condições ambientais, a interação do organismo com o meio ambiente, tá? A gente também leva em consideração a questão da epigenética, né? A expressão gênica, a expressão de determinados genes relacionados com algum fator externo.